um homem que se sente também sessão individual, tá? Aonde ele não consegue, se libertar e ir em busca das coisas que ele quer. Ele tem travas para buscar as coisas do desejo dele. Então, não vai atrás de profissional, ele não consegue se desenvolver, ele está travado. Mais fácil ajudar o outro do que se ajudar. Mais fácil fazer o que o outro pede do que fazer aquilo que eu preciso fazer para me desenvolver profissionalmente. E aí ele pede essa sessão, ele é de grupo e pede essa sessão individual. E essas coisas, então nós vamos trabalhar com ele, o que paralisa ele, o que imobiliza ele de ele não ir em busca daquilo que ele precisa ir para a realização do trabalho profissional, que ele tem um grande potencial. E que a gente vê isso em muitos clientes. Tem um grande potencial e fica engessado e paralisado e não se desenvolve. Então, nesse dia, eu disse para ele, então vamos agora, também fiz psicodrama interno, fecha os seus olhos e entre em contato com você, respira tal, porque a gente tem toda uma técnica de aquecimento para depois entrar na dramatização e depois entrar no comentário. Então, são 3 fases do psicodrama. E aí ele começa a entrar em contato com ele e ele começa a dizer, ele começa a pôr a mão aqui no pescoço e eu digo, entre em contato com essa mão no seu pescoço, vai identificando mais o que ela está querendo te dizer e ele começa a ter uma sensação de sufocamento, como se alguém estivesse prendendo e sufocando o pescoço dele. E aí eu fui deixando ele entrar nisso, com ele, nessa dor, nesse sufoco, e ele começa a ter contraturas de corpo e se movimenta e tem muita tosse e começa a expelir tosse, pigarro. E aí ele lembra de quando ele era criança, bebê, ele tem sensação, claro que não lembra porque não tem ainda memória, né? Mas ele teve sensação corporal de que como se a mãe, que depois ele ia pesquisar se a mãe não teve depressão pós-parto e que tentou verdadeiramente sufocar ele. Então, como se ele tivesse sufocado e como se a mãe tivesse matando ele. Que é horrível, mas em situações onde as depressões pós-partos acontecem, a gente sabe que até é possível isso. Mas, de qualquer forma, era a sensação que paralisava ele. E ao entrar em contato com isso, ele foi reavendo com a mãe, ele foi podendo conversar com essa mãe, já como criança, e aí ele foi se desenvolvendo e podendo sair dessa história, ressignificando e dizendo para a mãe dele que a partir de hoje ele era adulto, que ele não iria mais sofrer isso e que ele iria pegar ele nas mãos para poder viver bem com ele. Então, ele, a partir de agora, ser responsável pela sua própria vida. Então, ele deu voz a esse sofrimento, né? Deu voz a esse sofrimento e essa criança estrangulada, vamos dizer. E aí, na sessão seguinte, ele traz o quanto ele teve, inclusive, infecção de garganta, teve irritação de garganta, fez todo esse trabalho de quanta coisa deveria estar trancada nessa parte do corpo dele. Então, veja como as memórias corporais que a gente tem são lembranças, às vezes, traumáticas que a gente tem no desenvolvimento da nossa vida, do nosso psique. E ele também se libertou e eu fiquei muito, muito feliz, porque ele já está em movimento, já está buscando pacientes, inclusive ele é psicólogo, vai em busca de pacientes, já está, divulgando o seu trabalho profissional e ele com certeza será um grande terapeuta. Já é um grande terapeuta, mas ainda não se reconhece na busca de espaço, porque a gente tem que buscar espaços para a gente. Sim, é um processo, né, Nadir? É um processo. Então, é isso que eu queria partilhar com vocês do quanto online toca na alma do nosso paciente. E a gente é tocado na nossa alma.